Este é o podcast Ser Humana. Uma conversa sobre a gente. E na edição de hoje, eu vou conversar com a antropóloga Leila Geolaz, de Londrina, no Paraná. Ela se especializou em antropologia ligada à área de saúde. Quais são os riscos que podemos gerenciar racionalmente? E que outros riscos são escolhas que decidimos correr em nossas vidas? As aglomerações proliferam em meio à pandemia da Covid-19. A interdição dos locais e as multas não são suficientes para impedir que jovens, e não só jovens, se reúnam em casas noturnas, bares, clubes, chácaras, para se divertir, beber, curtir música, dançar e, eventualmente, usar algumas substâncias psicoativas, juntando 50, 500 ou mais de 1.000 pessoas, a maioria sem máscaras, no calor da sociabilidade. Esse é parte do texto que a antropóloga Leila Geolaz escreveu no seu artigo Jovens, Risco e Covid-19, que nós publicamos aqui no blog do Ser Humana. Eu conversei com ela justamente sobre essa questão. Que riscos que a gente pode correr, que a gente sabe que está correndo, alguns racionais e outros não racionais, que nós estamos correndo diante de uma pandemia. E por que, mesmo sabendo que corremos risco, continuamos correndo esse risco? Falta de informação? Cultura? Falta de uma campanha que esclareça? Professora durante 35 anos na Universidade Estadual de Londrina, Leila também se dedicou muito à área da saúde ligada à pandemia da AIDS nos anos 80 e 90. Ela vê muitos paralelos entre esses dois momentos importantes vividos pelo Brasil, as duas pandemias e como nós vivemos tudo isso. Leila Geolaz se apresenta e a gente conversa sobre tudo isso. Tenho 35 anos na UEL. Eu me aposentei com 30 anos de UEL, já tem mais de 5 que eu estou aposentada. Aí eu fiquei 11 anos em Campinas, onde eu fiz mestrado de antropologia, graduação e mestrado. Daí eu vim para Londrina, aqui na UEL, e entrei nessa discussão da antropologia da saúde, que eu comecei aqui com a LIA, a Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, aí fui fazer meu doutorado. Fiquei uns 15 anos trabalhando com a questão da antropologia voltada para a saúde, com essa interface, né? E depois eu fiquei mais uns 10 anos pesquisando jovens que fazem corridas ilegais de carro e de motos, por conta do risco também, que me chamou muito a atenção essa dimensão, entre muitas aspas, tá? Essa dimensão mais positiva do risco, né? Existem muitos exemplos disso na sociedade atual, né? De pessoas que correm risco, que buscam risco, que interpelam o risco, né? Desde o cara que escala a montanha e é aceito por todo mundo, né? Até o menino que faz um racha que é demonizado e criminalizado. Eu não estou dizendo que não devesse ser, mas que ele poderia, por exemplo, ter o autódromo aberto para ele no final de semana, para ele correr, né? Porque que um tipo de risco é aceito socialmente, tem uma anuência social, como esse de escalar montanha, e tem um monte de gente que morre nisso, e porque outros riscos são, vamos dizer, moralizados, né? No sentido mais negativo, porque tem muitos riscos que a gente corre hoje de forma deliberada e que são aplaudidos, né? Pensando nos esportes radicais, por exemplo, pensando no álcool, né? E a sociedade brasileira, que não tem uma prevenção, uma política de prevenção pelo álcool, e que as propagandas de televisão enaltecem, né? E é o grande responsável por saúde mental, acidentes e tal. E falando sobre jovens, eu encontrei no Instagram, no perfil da Leila, justamente um texto em que ela fala, um artigo que ela exatamente aborda essa questão dos jovens, do risco e da Covid-19. Isso me chamou muita atenção. Aí, conversando com ela,
Eu a convidei para a gente bater esse papo e falar sobre essa questão da pandemia e todos esses riscos que nós estamos correndo hoje. E eu destaquei uma frase que ela utiliza no seu artigo e que eu acho que é um ponto de partida para a gente poder conversar. Que riscos podemos gerenciar racionalmente e que outros riscos são escolhas que decidimos correr em nossas vidas? Eu gostei muito da frase que você pescou. Fiz o roteiro a partir daquela frase, porque ela dá um pano para manga. Por que eu separei isso daí? Porque eu achei que isso daí sintetiza o que a gente está vivendo. Sabe? Que essa loucura da gente saber que é importante não se expor, mesmo assim se expor. Se expor. Sabe? Exato. E além de toda a loucura, né, que está acontecendo, né, que a gente também separei aqui para a gente falar, né, mas essa questão eu achei demais isso, né? Como é que você colocou tão bem? O que é que a gente escolhe? Por que a gente escolhe se contagiar? Entendeu? Eu acho que essa é uma coisa super legal, né, Tereco, da gente conversar agora para a Covid, e que tem muito a ver com a questão da educação em saúde. Para você pensar a questão do tabaco, do álcool, tudo que implica modificação de comportamento, mudança de comportamento. Então, eu fiquei lá 10 anos na AIDS e a gente ficava falando isso. Por que já todo mundo já sabe como pegar AIDS, é só usar camisinha? E as pessoas vão lá e não usam a camisinha e pegam a AIDS, né? Então, a conversa é a mesma. E eu acho que tem a ver com uma coisa muito recorrente na história da humanidade, que é a questão do perigo, do risco da vida em relação à morte, né? Como é que a gente lida com isso? De maneiras muito diferentes, nos momentos históricos, em sociedades diferentes, em contextos diferentes. Então, tem uma antropóloga que fala assim, o risco, ou os riscos, né? A gente não avalia muito se a gente está correndo risco ou não. Na verdade, a gente atribui valor aos resultados e consequências dos riscos. E aí vai depender de que valor a gente atribui. Então, na AIDS era assim, mas sabe, eu estava lá no meio, conheci uma figura super legal, bateu um tesão, a gente tinha tomado umas cervejas, não tinha camisinha, a gente vai transar. Por quê? Porque o valor do afeto, do prazer, preponderou sobre a possibilidade de pôr a vida em risco, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu achei essa frase que você tirou legal é que ela é uma frase que não dá para você entender também assim, tem riscos que a gente corre, tem riscos que a gente não corre. Tem riscos que a gente pode pensar racionalmente neles e tem riscos que a gente não pensa racionalmente. São divisões, vamos dizer, para facilitar o debate, mas elas são imprecisas, porque depende do contexto, da situação, e é o que a gente está vivendo agora, né, Tere? Para nós, profissionais, que podemos fazer home office, talvez o risco de se expor, né, seja valorizado de uma maneira diferente do que do menino que pega ônibus todo dia lotado, se expõe ao risco dentro do ônibus, no trabalho, ganha um salário mínimo e aí está um ano e não pode sair para beber, para uma balada com os amigos. Entendeu? O valor aí da exposição ao risco é contextualizado, ele tem que ser contextualizado. Então são vários valores, né? Isso vai depender da minha condição, do lugar que eu ocupo, né, nessa sociedade. Exatamente, Tere, porque aí o lugar de jovem é diferente do lugar da terceira idade, né? Porque a terceira idade, eu já me considero de terceira idade, eu já não tenho tanto ímpeto para ir para a balada, então tá mais fácil para mim, né? A questão de gênero, a gente tem riscos na sociedade contemporânea hoje, você pegar trânsito, por exemplo, que assim os números mostram que quem corre risco é assim, 80% de acidente de trânsito são homens, né, que sofrem ou produzem o acidente de trânsito, estão mais ligados à velocidade, né?
a mulher sofre mais o risco da violência doméstica em casa, por conta da hierarquia de gênero, né? Tem umas discussões muito legais disso que você falou, depende da posição que a gente ocupa numa sociedade, tanto econômica, quanto política, quanto valores culturais. A pessoa que tem uma condição social, numa classe social mais baixa, que precisa sair, pegar o ônibus e trabalhar, não tem como, né? É isso ou morrer de fome, né? Ou deixar de sustentar a família, né? Precisa. E a pessoa rica, que está lá no seu helicóptero, você acha que ela se acha imune? Invulnerável? Invulnerável, porque está numa situação, sabe, eu não pego. Eu acho uma ótima pergunta que você está fazendo, que aí a gente entra também nos mecanismos inconscientes, né? Porque quando a gente fala de morte, a gente não está falando só de mecanismos conscientes, né? Entram mecanismos inconscientes, de negação, de proteção. A gente viu muito isso com a AIDS também. Era assim, eu não sou de grupo de risco, eu não sou homossexual, eu não vou pegar a AIDS. E nós estamos vendo isso com a Covid, né? Nós estamos vendo isso, nós temos um governo que tem passado mensagens ambíguas, né, de negacionismo da ciência, de negacionismo da própria epidemia. Tem médicos questionando os números de mortos em UTIs no Brasil, né? Então, tem mecanismos aí que também dependem, Tereco, que eu acho, da comunicação, né, que é a tua área. Então, como é que isso está sendo comunicado? Essa epidemia está sendo comunicada? Nós não temos uma campanha. Né? Hoje, eu vou pegar o gancho. O Ministério ontem divulgou que 1,5 milhão de pessoas não voltou para tomar a segunda dose. A gente vai dizer, porque esse povo é burro, porque esse povo é irresponsável. É muito simplista isso, né? Porque a vacinação na nossa história aqui do Brasil eram sempre vacinas de uma dose só. Será que nós estamos comunicando direito que a vacinação agora são 2 doses? Será que esses negacionismos, essa figura do presidente para 30% que o apoiam, né, que o apoia, será que não estão interferindo nessa? Então, nós não sabemos. Nós não temos pesquisas, nós não temos vigilância epidemiológica sendo feita, nós temos campanhas. Nós não temos nada. Aí tem mecanismos de negação, eu acho que isso que você falou, né? O cara está lá no seu helicóptero, está se achando invulnerável. Essa é a complexidade da discussão, né? Do risco, que não é só a instrução, a formação que faz a mudança de comportamento. Tem outros elementos atuando aí. Negacionismos, invulnerabilidade. E aí aquela coisa das escolhas que você falou, né, Tereco? A gente também tende a dizer assim, os outros, mas nós temos que pensar como é que a gente também atua, né? Então, por exemplo, nós estamos há 1 ano com trabalho remoto, em casa e tal. Aí tem uma reunião de família e você pondera, é uma reunião pequena, vamos estar só em 5, minha mãe não sai, meu irmão não sai, a gente vai abrir a janela. Enfim, a gente pondera, a gente faz escolhas, sim, e escolhas, às vezes, afetivas e pautadas em valores, né? Eu falei assim, eu não vou ao médico fazer exame de prevenção de câncer. Mas lá no jantar da minha mãe eu vou, porque há quanto tempo eu não vejo minha mãe, não vejo meu irmão. Então, tem muitas coisas atuando, né, na questão dos riscos, eu acho. Mas se houvesse uma campanha, pelo menos, você teria uma situação, como se situar. Agora, além de não ter a campanha a favor, tem uma campanha contra, né? Contra. Não, essa ausência de comunicação e essa ambiguidade das mensagens, né, a ambiguidade está na ação. É que assim, você pega o presidente, né, que é a autoridade máxima do país. Um dia ele está de máscara, um dia ele não está, né? Aí um dia ele vai na padaria, abraça todo mundo e está sem máscara. Aí começa um monte de gente falando, isso aí é coisa de fracote, usar máscara, e começa a questionar a máscara.
Agora ele resolveu usar máscara. Dizem que é porque o adversário político maior dele voltou à cena. Não importa a razão, mas isso é uma ambiguidade. Tem ambiguidades de mensagens muito grandes, né? Então, isso faz com que a gente não consiga realmente saber para onde ir, né? Tem uma coisa legal, Tereco, que eu também acho na coisa do risco, que eu acho que é importante a gente pensar, porque a gente fica muito também com essa ideia assim, olha, não, eu não quero desfazer essa conversa aqui, que é essa última que a gente fez, de que a gente precisa ter uma coordenação nacional e uma política de saúde. Isso é claro. Mas tem o risco, ele tem, hoje os estudiosos estão pensando, ele tem 3 dimensões muito importantes, né? Uma é essa da racionalidade, da probabilidade, que você aplica isso na epidemiologia, você aplica na economia, né, para ver riscos que você pode correr, nos esportes de competição, você tem análises de risco baseadas em probabilidade, no meio ambiente, mas você tem outros 2 núcleos de significados do risco que atrapalham a nossa vida, que uma é o risco associado à aventura. E as sociedades contemporâneas ocidentais, elas estão apostando muito isso. Se você pensa nos 5 sentidos, na intensificação das coisas, das substâncias psicoativas, na velocidade das mensagens. Então, aquela história, né? Quem não arrisca não petisca, para a economia, mas serve para essa coisa da aventura, que você tem que se aventurar, que você tem que experimentar, que é o oposto do princípio agora da precaução, da prevenção, que você tem que ficar em casa, você tem que fazer sacrifícios. E tem um outro complicador, que o outro eles chamam de risco-perigo, que é o perigo no sentido da fatalidade da vida, que as religiões trabalham muito isso, ou o destino. Então tem muita gente, eu ouvi muita gente falando isso, assim, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair de casa, meu filho tem que trabalhar. Se tiver que pegar, vai pegar de qualquer jeito, sabe? Tem um raciocínio, parece coisas contraditórias, mas tem um que puxa, né, que é da aventura, tem outro que vai para o fatalismo, e tem um outro que é racional e matemático, e na verdade a gente atua com essas 3 concepções de risco na vida, né? Não, é muito complicado, porque a própria noção de contágio, né, ela aciona mecanismos nossos do imaginário, dos nossos medos, né, remete às pestes e tal, isso aciona um medo que às vezes é um medo exagerado, mas ao mesmo tempo esse vírus está mostrando que ele, de fato, ele é muito esperto na questão do contágio, né? Então você fica realmente sem parâmetros para saber. E o que você acha que significa essa desobediência? Acho que ela significa um monte de coisas, Tereco. Eu acho que uma que a gente não pode desconsiderar é que, por mais que a gente queira uma política pública do Ministério, que você falou, sem paternalismo, a gente quer uma política, e essa política tem ingerência sobre a nossa vida, porque ela diz o que fazer e o que não fazer. Mas a gente quer uma ingerência, em termos de comunicação, que seja dialógica, né? Que ela não seja autoritária, como a gente aprendeu com a AIDS. Eu cito o tempo inteiro, a AIDS foi a epidemia que a gente teve mais recente para comparar, né? Que também foi uma pandemia, também foi mundial. E a gente aprendeu muito. No começo era assim, tem que usar camisinha, de 10 anos a 80. Depois a gente foi aprendendo que a gente tinha que escutar como é que é a vida sexual dos grupos etários, as classes sociais. Aí você vai dialogando para fazer políticas mais bem direcionadas, né? Então, acho assim, que uma primeira resposta, eu acho que tem a ver com isso, com uma falta de comunicação, de um discurso articulado, de uma política de transparência, como a gente tinha com o primeiro-ministro desse governo, né, que foi o Mandetta, que todo dia, às 6 horas, tinha lá, dava os dados, mostrava os dados, então, tinha uma transparência que eu acho que
todo cidadão quer para poder fazer um sacrifício, que é um sacrifício, né? Eu não vou mais sair, não vou jantar com a minha família, ou, enfim. Então, acho que essa para mim, vou chamar de resistência, porque resistência pode ser resistência, sim. Eu acho que a resistência tem dois sentidos. Pode ser uma resistência do tipo, esse governo não ouve ninguém, não faz nada articulado, não dá nada, então não vou ouvir. E pode ser uma resistência que está envolvida aí com um pouco de não querer fazer sacrifícios, né? Não querer mudar o comportamento e achando que tudo vai dar certo lá na frente, que tem um pouco de negacionismo, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu pensaria. A outra que eu te falei, que eu acho que tem a ver com todas essas dimensões do risco e que precisa ser contextualizado, e a gente contextualiza, né? Pelas diferenças de classe, pela questão de gênero. Por que a gente não aprendeu com as pandemias que aconteceram, as epidemias, pandemias, tudo que aconteceu? Eu acho que tem a ver com a nossa relação com a morte. Esse grande tabu ocidental que é a morte, e que a gente cada vez mais quer viver mais, né? E a juventude é elástica hoje, né? Ela tem que se estender não só na aparência, né? No cabelo, nas rugas, mas as atividades físicas. E o tabu mesmo que virou, da gente não ter mais, não fazer mais ritos de passagem, né, como velar nossos mortos, chorar nossos mortos, né, em casa, como a gente fazia. Agora, o morto está lá, você vai das 8 da noite às 11, porque fecha, ele está maquiado, você não leva a criança, porque criança não pode ver defunto, sei lá. Eu estou exagerando um pouco, né, mas eu acho que existe uma ideologia, no sentido lato de ideologia, de estender a vida, de uma potência, de achar que a gente tem uma potência sobre a vida, e com a biomedicina avançando muito, e a tecnologia avançando muito, então a gente tem afastado cada vez mais a nossa relação com a morte. E as pandemias, elas falam disso, né, Tereza? Desses dois grandes referentes, que é a vida de um lado, é o nascimento, do outro lado é a morte, e no meio da vida tem os eventos, e a doença é um deles. E as pandemias, elas são mais... tem uma outra gravidade para nós, porque elas afetam o coletivo, né? E aí o medo fica potencializado, né? O medo do contágio é um medo arcaico, que aciona nosso inconsciente de forma arcaica, né? Então, acho que é por isso que a gente não aprende, a gente não quer lidar né, com isso. Imagino que pelos os caras que eu estudei, das histórias das epidemias, né, tem muitos historiadores que se debruçam sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. Antropologia, como é que ela estuda isso e como que ela vê essa questão toda, assim? Eu acho que a antropologia dá uma contribuição bem legal hoje, Tereco, que é, assim, se a gente fosse resumir o que é a antropologia, qual que é a grande questão da antropologia? É a discussão da alteridade, do outro, né? Porque ela desloca, já desde o século XIX, XX, diferente de outras ciências sociais, como a psicologia ou a sociologia e tal, ela já desde o início, ela desloca um pouco o olhar. Então, assim, em vez de ficar com o olhar só eurocentrado, vamos ver quem são esses outros, né, das grandes descobertas que os europeus vieram aqui colonizar, dizimar, foram para a África, dizimaram também. Então, esse olhar, assim, que faz um espelhamento, né? Quem somos nós, estudiosos, pesquisadores, e quem são esses outros que nós estamos estudando? Eles têm saberes, eles têm conhecimento, eles têm religião, eles têm governos, eles têm isso. Então, a grosso modo,
esse exercício do olhar, tanto o tema, que é a alteridade, quanto a questão metodológica, que é aprender a olhar em perspectiva, e aí implica a escuta do outro, considerar o conhecimento do outro, sobre tudo, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, como os índios brasileiros têm um profundo conhecimento disso. Não é à toa que as terras indígenas são as terras onde há mais preservação do meio ambiente no Brasil, né? Então, eu acho que essa é uma grande contribuição que a antropologia pode dar. Voltando para o risco e para a saúde, eu trabalhei muitos anos no serviço de saúde, então, o que a gente via, né? Que teve uma hora que os outros profissionais, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, a gente sentava pensando na prevenção da AIDS, aí a gente começava a discutir, mas o que esses jovens que estão vindo aqui, que a gente está fazendo prevenção de AIDS com eles, o que eles pensam da prevenção? Como é que eles acham possível fazer a prevenção? Em vez de só a gente estar dizendo, olha, a prevenção é assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que a antropologia ajuda muito, Tereco, porque ela põe em confrontação vários saberes, vários olhares. Pelo que eu entendi, a antropologia, ela pega o ser humano assim, na totalidade. Uma coisa assim, tridimensional. Olhando para fora e para dentro, com tudo que está agregado nele, né? Tudo que tem de pensamento, de sofrimento, de vivência, de cultura, né? Coloca tudo numa coisa só. Ele é mais... Muito legal. Você resumiu o que o grande antropólogo, um dos que eu mais gosto, francês, o Marcel Mauss, ele definiu, que ele queria estudar o homem total, ou o fato social total, que para ele era o quê? Era econômico, religioso, político, objetivo, subjetivo, tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo que te forma e que você ajuda a formar também, né? Porque te forma e você criativamente na relação com os outros também ajuda a formar, que isso é a cultura. Podcast Ser Humana. Uma produção minha, Tereza Godoy, para o blog Ser Humana. Obrigada por me ouvir e por acompanhar o blog Ser Humana. Até já. Até a próxima conversa.